realmente é. Fala, galerinha do canal, aqui quem fala é Matheus Gameplay. E hoje, galera, eu vou estar ensinando, galera, como vocês vão conseguir, galera, fazer uma intro sem saber, pelo celular, sem saber editar nada. Isso mesmo, sem saber editar nadinha. Então, bora lá pro vídeo. Corta, editor. Bom, galerinha, primeiramente vocês vão entrar no Play Store, vocês vão pesquisar Forte Intro Maker. Aí depois vocês pesquisar aqui, não vai ser nenhum desses daqui não, vai ser esse daqui, ó. Vocês vão clicar aqui em cima, onde eu fiz esse, onde eu marquei pra vocês clicar. Vocês vão clicar e vocês vão instalar, né? Como eu já tenho instalado, aí não vai precisar, ok? Depois vocês vão abrir ele, né? Depois que vocês abriram ele, aqui, ó, vai ter várias intros, ó. Várias intros. Olha, galera, lembrando essa daqui, ó, e esse daqui de baixo, não tem como, porque esses dois são de outros aplicativos, né? Aqui, ó, vocês podem, aí aqui, ó, aí, tipo, eu vou pegar uma, aqui, ó, tem como você escolher como vocês querem baixar aí, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Aí eu vou escolher uma que eu tava, quando eu tava escolhendo a minha intro, né? Eu vou escolher uma aleatória, tipo essa daqui. Ó, isso vai estar assim, né? Aí, né? Aí vai estar assim, né, galera? Oxi, tem vezes que ele fica dando esse tilt mesmo. Yes. Aí vai estar assim, né, galera? Aí, peraí. Aí, galera. Vocês vão clicar aqui, ó, onde eu circulei aqui pra vocês, ok? Nessa barrinha rosa aqui. Vocês clicou em cima, ó. Aí vocês vão escrever o nome do seu canal. No seu canal, né? O meu, Matheus Gameplay, eu vou colocar Matheus Gameplay. Vocês vão colocar. Aí aqui, ó. Aqui vocês vão, ó. Aí aqui vocês conseguem fazer, tipo assim, né? Não tava aparecendo outro. Vocês vão esticando e vai aparecer o Matheus Gameplay, ó. Viu, ó? Ó. Aí aqui, galera, aqui, ó, vocês podem escolher, ó, a letra que vocês querem, ó. A que eu achei mais bonita, galera, que eu uso, é essa daqui, ó. Foi a que eu achei mais bonita, né? Essa daqui eu também achei bonita, mas a que eu preferi quando eu fui escolher foi essa daqui. Ok. Deixar assim mesmo. Aí, tipo, se você só sair, não vai ficar. Você tem que clicar em Done aqui, ó. Done, viu? Aí, ó, vai ficar assim, ó. Aí, ó. Não é só isso, aí depois vai desaparecer, né? Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui. Vocês vão clicar nessa outra barra rosa aqui, ó, que tá circulando. Vocês vão escrever o nome do seu canal de novo. Matheus Gameplay. Ok, Matheus Gameplay. Tá tudo certo. Deixa eu deixar aqui do jeito que tava antes. Assim. Como eu já falei, né? Mas só pra lembrar, quando você escolher o negócio de novo, você tem que clicar em Done. Ok, cliquei em Done. Aqui. Ó, peraí. Ok, é assim mesmo que eu quero. Ok. Sim, Done. Ok. Aí, galera, vai estar assim sem música, né? E se vocês quiserem colocar música igual toda a intro que tem, né? Aí, galera, vocês vão vir aqui, ó. Música, peraí. Vão vir aqui, ó. Música.
Vocês vão escolher as músicas que você quer. Deixa eu ver aqui. As músicas aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher qualquer uma aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, galera, vocês vão escolher a música que vocês querem. Eu vou escolher essa daqui, né? Que é o que eu acho mais da hora. Que eu uso ela na minha intro, né? Eu acho essa daqui bem da hora. Aí, galera, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão clicar ali no discípulo. Aí, galera, que vocês vão escolher o volume, ó. Sim, tem como colocar no volume 200. Aí aqui tem como você chavar essas coisas aqui que eu nem sei pra que serve. E aqui a duração, ó. Que eu não sei se tem como aumentar. Aqui sim, tem como você colocar no volume 200. Mas você colocando no volume 200 não vai ficar tão alto não, vocês vão ver, ó. Aqui eu vou colocar no volume 200 pra ver como viu, galera? Não fica tão alto não, ó. Depois que você fez isso, tem como... Aí tem essas outras coisas aqui também. Tem esse daqui, ó. Tem esse daqui, que é sticker. Aqui tem os... Sei lá. Aí, galera, pra vocês terminar essa intro, tem que clicar aqui, ó. Você clicou aí. Aí... Ok, aí vai aparecer isso, né, galera? Aí vocês vão esperar, né? Obviamente. Ok, vocês vão ficar esperando aí. Vocês vão ficar esperando. Ok, como eu disse, ele fica fazendo essas coisas mesmo. Aí depois, né, galera, ó, como eu já falei, mas, né, pera aí, agora eu ver dois negócios. Tá tudo bem. Aqui. Ok, né? Vocês vão vir aqui, né? 340 que vocês querem. Aí, como eu falei, vocês vão esperar. Ok, não demora nem um pouquinho. Tudo. Ok. Ok. Aí vai aparecer isso. Vai aparecer isso, né? Vai aparecer isso, né? Aí tem essas opções aqui, né? Que é pra se deletar. Aí vai ter essas opções. Esse daqui é pra você deletar. Esse daqui é pra você reeditar. Esse daqui eu nunca fui. Esse daqui é full screen. Deixa eu ver. Ok. Sai daqui, meu Deus. Ok, agora depois disso tudo, você vou fazer salto original do projeto aqui. Eu vou esperar de novo, né? Eu só fui naquele lá só pra fazer um teste, ok, galera? Exportar o vídeo. Depois ok, né? Save, deixa. E depois, pera aí, galera. Depois disso, né? Pera aí, galera, eu vou ter que dar uma cortada. Aí, galera, vai estar aqui, ó.
Olha o tanto aqui, ó, que tem, ó, hoje, ó, aqui, ó. Aqui tem essa daqui, né, que é a minha, ó. Aí, ó, vocês vão falar. Aí, ó. Como vocês podem ver, ó. É a intro mesmo, né, galera? Como vocês podem ver, ó. Esse daqui eu acho que é a mesma coisa. É, a mesma coisa, né, galera? Esse daqui, deixa eu ver. Mesma coisa, né? Vocês vão falar... Aí, galera, vocês vão ir na Play Store novamente, né? Peraí. Ok, né? Vocês entrando na Play Store, galera, vocês vão pesquisar outro aplicativo chamado Mobizinho. Após vocês terem pesquisado, vai ser esse daqui, ó. Primeiro, ó. Não é nenhum desses daqui, ó. Desses daqui, ó. Nenhum desses dois aqui. O primeiro mesmo que vai aparecer. Vocês vão instalar. Depois vocês vão abrir. Depois vocês vão abrir aqui, né? Depois, né, galera? Vocês instalar, na verdade vocês não vão abrir isso, né? Vocês vão vir aqui, né, galera? Olha aqui, peraí. Calma aí, cadê? Vocês vão vir aqui, ó, nesse daqui, da tesourinha, ó, do Mobizinho. Pode vocês terem clicado, ó. Aí aqui, ó, pra vocês editar o vídeo, ó. Mas é bem fácil mesmo, vocês só vão clicar aqui, ó, em selecionar o vídeo. Vocês vão selecionar o vídeo. Bom, só tenho esse aqui, né? Porque, galera, eu sei que vocês estão falando, mas você não tem só esse vídeo, você tem vários outros. Mas então, galera, é que quando eu posto o vídeo, eu apago ele do Mobizinho pra eu liberar espaço. Depois quando eu posto, né? Por favor, selecione. Aí, você seleciona esse daí, ó. Como vocês podem ver, esse daqui já tá editado, né? Mas daí, né? Como vocês podem ver, ó. Esse daqui já tá com a intro, né? Mas tudo bem. Aí, galera, vocês vão vir aqui, ó. Como você pode ver, já tá até com o nomezinho intro aqui, ó. Vocês vão clicar aqui na intro. Vocês vão clicar aqui em área. Sei lá. Vai, vou clicar nesse daqui. Ok. Vocês vão clicar aqui. Play, mano. Vocês vão clicar. Oxi. Peraí. Vocês vão clicar. Vocês vão clicar aqui, ó. Aqui. Peraí, recente, sei lá. Na verdade, eu acho que vocês têm que clicar aqui, ó. Vocês vão clicar aqui. Aqui. Não. E mais um aqui. Aí você clica no vídeo, né? Espera aí, galera. Não sei se é aqui. Não. Nesse outro vídeo. Meu Deus. Galera, olha o tanto de coisa que tem aqui. Ok, né? Vamos sair então já com... Tem que ser algum desses... Aqui, Fortnite Intro. Aí vocês vão escolher a intro que você fez. Aí vocês vão clicar em cima, né? Após vocês terem clicado em cima, a intro vai aparecer no vídeo, né? A intro, né? Aí depois, galera, vocês vão clicar aqui em save. Aí depois vai aparecer... Aí depois, ó, galera, vai aparecer essa barrinha na tela e vocês vão ter que esperar até essa barrinha encher. E depois, pronto, vai ter um vídeo sendo editado. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, galerinha. Fui!